branco e um pão low carb. Então temos dois pães aqui, vamos fazer uma comparação. O pãozinho branco, ele é feito à base de farinha de trigo. Então a maior quantidade do que eu tenho nesse pão, né, o ingrediente que eu tenho em maior quantidade neste pão branco é a farinha de trigo. E isso no final vai me dar um pão com um alto teor de carboidrato. Quando eu vou fazer um pão low carb, eu preciso substituir esse carboidrato. E eu vou substituir pelo quê? Já que eu não posso colocar a farinha de trigo, o que eu vou colocar nesse pão low carb? Ótima pergunta. Então, os produtos low carb, eles vão substituir esse carboidrato por fontes de gordura boa e proteína. Então eu vou colocar nesse meu pão low carb, eu vou colocar mais ovos, que ali eu tenho gordura e eu tenho proteína. Posso colocar, por exemplo, quinoa, que é uma fonte de proteína. Eu vou colocar farinhas, mas não a farinha de trigo, que é uma farinha cheia de carboidrato. Eu vou colocar farinha vindo de oleaginosas, que são farinhas que têm gordura boa e pouco carboidrato, como por exemplo a farinha de amêndoas, farinha de coco, farinha de linhaça, farinha de amendoim. Eu posso colocar esse tipo de farinha, que são farinhas que têm pouco carboidrato na sua composição. Então aí no final das contas, se eu comparar a quantidade de carboidrato de um pãozinho branco, né, de uma fatia de pão lá de forma, eu vou ter, por exemplo, 12 gramas de carboidrato líquido de uma fatia de pão de forma. E num pão low carb, em uma fatia, eu vou ter apenas 3 gramas de carboidrato.